Este vazio que eu sentia e que parecia que eu tinha um problema. Eu era independente financeiramente, eu não estou feliz. Mas o meu pai, mas eu também trabalhei e não estava feliz e teve de ser assim, a vida é como é. E a minha mãe, mas ó Susana, o que vais fazer? Eu, mãe, tu tiveste 3 esgotamentos. Eu ritualizar a perimenopausa. O nosso sistema nervoso não há meio de regular, não é? Com tantas exigências. Muitas destas exigências vêm de nós, das nossas narrativas internas. Que é seguro ser eu própria. Que não é pelos zeros. Eu não me abandonar, eu não me dizer coisas más, eu não dizer a mim mesma, saíste do emprego certo para o incerto e agora estás nesta insegurança financeira onde tu te colocaste, estavas doido. Eu não me abandono. What the fuck? O que é que eu vou fazer à minha vida? Eu tenho uma filha para educar, para criar. Eu era de gestão financeira e uma parte eu tive no imobiliário. E nós dizíamos muito, isto vai arrebentar a bolha. Eu fiz match com um homem incrível. Com um homem que me nutre, que cozinha para mim, que eu sinto tão nutrida, tão cuidada. E decidir viver um grande amor. Escolhemos crescer no amor, na dor. Eu nunca tomei iniciativa numa relação. Nunca! E as minhas amigas diziam, não é possível. Eu nunca tomei iniciativa no primeiro beijo. Eu sou Susana Mota e vou-te contar como é que eu passei do vazio de gerir milhões de euros a mentora de mulheres 40 mais que estão cá para viver a melhor fase da sua vida de sempre. Porquê que eu sou tão apaixonada pelos 40, os 40 a mais? Porquê que eu falo tanto que os 40 a mais podem ser a melhor fase da tua vida? Por isto que eu estou a viver neste momento. Quarta-feira, estou a gravar um podcast, algo que eu gosto, comunicar, partilhar, inspirar, a partir aqui deste hotel maravilhoso. Ali ao fundo é o mar, aqui à frente é a piscina. E que só não é o meu cenário por causa da luz, que tem contra-luz. E aqui estou eu, aqui no meu dress code. E o que é que eu aqui estou a fazer? Eu estou aqui num retiro com mulheres fantásticas. Um retiro não de yoga, shanti, essa parte é só comigo mesma. Mas num retiro de negócios com mulheres, em que nós não falamos apenas de dinheiro, negócio, de estratégia, falamos muito mais, falamos sobre a vida, sobre o amor, porque mulher com negócio próprio, uma energia masculina muito intensa, e como é que isso passa, não é? Porque só quem tem negócio próprio há uma linguagem comum. E isso às vezes torna as relações ou torna a vida lá fora aqui do biz, do negócio, mais difícil de explicar esta intensidade, esta paixão que nós vivemos. E eu decidi eu vou gravar um podcast para inspirar outras mulheres a sonharem que é possível. Uma quarta-feira normalíssima, eu estou aqui desde segunda-feira, num hotel, Areias do Seixo, que é assim lindo, maravilhoso, a comida maravilhosa, o cenário, parece que estamos em Bali, temperatura do oeste. Não, mas também o tempo tem estado bom. Os 40 a mais, para mim, foram um grande portal. Eu recordo perfeitamente de estar ali na gestão dos milhões, a trabalhar por conta própria. Tinha também um negócio próprio, em que era só contabilizar entradas, saídas, pagamentos, dizer o que é que tinham de fazer, criar processos, processamentos de salários também, estratégia, era tudo tudo ali, tudo masculino, ordem. Depois na altura tive de pensar entre dar o salto e vender, optei por vender, e na altura também procurava nas aulas de yoga, mas algo que eu não encontrava e que hoje nos 40 mais eu encontro no meu negócio próprio.
uma paixão pelo aquilo que eu levo às pessoas, pela transformação. E eu não encontrava isso nos milhões de euros, porque eu sentia um número. E isto é uma conquista, este negócio, mentora de mulheres 40 mais e que começou com Wellness Coach, com a professora de yoga, e hoje, sem dúvida, já não saio daqui. Mentorar mulheres 40 mais para que elas vivam a melhor fase das suas vidas aos 40, com muita vida, muita energia, muito amor, poder pessoal. Isto é outra conquista. A minha independência emocional, eu amar-me, eu estar bem na minha pele. Isto é tão difícil. Eu não conseguia isto, a gerir uma clínica, mesmo a dar aulas de yoga, porque nós, professores de yoga, sabemos, não é? O aluno vem super disciplinado, faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois vêm as lesões e depois os filhos estão doentes e vão de férias. Para voltar, já é difícil, não é? Então depois quebra-se ali um bocado a relação, o professor fica meio que desiludido. E então eu tive que cortar isso, porque não era isso. Eu não sou mãe das minhas clientes e não sou mãe dos meus alunos. E é eu voltar ao meu lugar. Eu faço a minha parte, é isso que eu faço com as minhas mulheres. Claro que é o meu método, claro que é inspirar. E muito dos shifts que elas têm, das transformações, é quase no final de cada sessão, quando há aquele momento de partilha, quando eu sinto partilhar a minha história. E elas percebem que é possível viver de outra forma, viver bem, de forma leve. Porque a maturidade não vem só porque sim, só porque o dígito mudou. A maturidade vem quando nós encontramos dentro de nós esta paz, quando nós preenchemos este vazio. E que este vazio que eu sentia e que parecia que eu tinha um problema, porque primeira licenciada, com bom trabalho, com bom horário, a minha chefia não me chateava muito, bom ambiente de trabalho, eu adorava as minhas colegas, tinha uma vida social muito intensa, eu tinha já a casa própria, eu viajava, eu fazia retiros, eu comprava as malas da Louis Vuitton, quer dizer, eu tinha relação, não é? Mas as minhas relações amorosas não eram sustentadas durante muito tempo. Porquê? Primeiro, eu era independente financeiramente. Eu não precisava de encontrar alguém para casar e partilhar essa parte financeira mais difícil e que cada vez está mais difícil, não é? Com o preço das casas em Portugal, principalmente em Lisboa. Então eu já tinha essa independência e isso, do outro lado, refletia-se. Porque não é só as mulheres que mudaram o seu papel, não somos só nós mulheres que começámos a trabalhar no corporativo, em fábrica, quer que seja, que nos tornamos mais masculinizadas. Os homens também perderam aqui o seu papel, não é? Afinal, o que é que elas querem? Querem que nós paguemos as contas, querem que nós tomemos a iniciativa, mas se elas são emancipadas. Então eu passei por isso na minha fase casadoira e isso trouxe-me este vazio, porque é que eu procurava o amor e as relações que eu tinha não me preenchiam, porque havia aqui algo que só nos 40, só a partir dos 40 ficou preenchido, que só eu me podia dar a mim mesma, o encontrar aquilo que eu procurava lá fora, cá dentro. E para mim é este aqui o divisor de águas da entrada dos 40 anos para o mundo externo, para esperar as palmas, principalmente das minhas âncoras de autoestima, mas também do mundo, não é? Olha, eu dei certo, eu estudei, eu trabalhei, eu consegui comprar esta casa, eu dei certo. E com isso, bravo, Susana! Mas havia aqui 2 fatores. Primeiro, as palmas mais desejadas às vezes teimavam em não vir e vinham assim com muita pressão, como são as palmas dos outros. Depois de preencher aqueles segundos de ego, é exatamente como irmos às compras quando precisamos de alguma coisa nova, ó, há aqui algo, eu vou comprar algo. E depois trazemos o saquinho, chega à casa, colocamos e às vezes nem sai
o que compramos nem sai do saco, ou nem sequer tiramos as etiquetas. Quantas de nós não? Então só nos 40, só quando eu me trabalhei a mim mesma, encontrei aqui, eu me pude nutrir a mim mesma, preencher o vazio, é que com isso veio a segurança, a independência emocional, não depender do outro, o meu estado emocional não depender do outro, inclusivamente quando as coisas não correm muito bem, eu fazer a minha própria indução emocional, e a maturidade, que é dizer ok com o que eu construí, ok com os sonhos que foram ficando para trás, e nesta maturidade também assumir algo que nós mulheres, geração milenária X, durante muito tempo nos foi difícil de assumir, que foi a nossa vulnerabilidade. E eu, quando disse ao meu pai que ia sair do trabalho certo, que o meu pai adorava dizer que a filha tinha um bom emprego, eu assumir a vulnerabilidade que foi: eu não estou feliz. Mas o meu pai: mas eu também trabalhei, não estava feliz e teve de ser assim, a vida é como é. E a minha mãe: mas ó Susana, o que vais fazer? Eu: mãe, tu tiveste 3 esgotamentos de tanto teres trabalhado. Eu tenho uma filha para criar. Eu quero passar, o que eu mais quero passar à minha filha é que é possível ser feliz. Então esse poder de assumir o meu estado emocional, que vai causar impacto, nomeadamente negativo, no outro, que a vai decepcionar, mas eu vou dizer a minha verdade, porque não foi fácil. Mas esta maturidade, esta segurança dos 40, 200, traz-nos isto. É nós segurarmos a nossa energia, nós deixarmos procurar a nossa segurança no outro, na conta financeira, na relação, no que os outros vão pensar, no que eu conquistei ou não conquistei. Posso não ter conquistado nada, mas eu estar bem, eu encontrar a segurança interna em mim e eu liderar-me a partir do que eu sinto, do que eu desejo. E muitas de nós, eu vejo muitas clientes, e eu trabalhei isto em mim, o que eu desejo. Será que eu desejei comprar uma casa com 24 anos? Será que eu desejei um trabalho na Avenida da Liberdade? Então, muitas vezes estas decisões, muitas das minhas decisões foram ancoradas em expectativas dos outros, em desejos dos outros. E cheguei aos 40, qual era o meu desejo, os meus desejos, quais eram realmente as minhas necessidades, aquilo que me preenchia. E essa foi uma grande conquista. Eu hoje sentir o meu corpo, sentir todas as partes minhas, eu hoje sentir as minhas emoções. E isso veio com o quê? Com a perimenopausa. Eu ritualizar a perimenopausa. Porque esta travessia de menstruar para não menstruar, quando a reserva ovulatória chega ao fim, isto é preciso ser ritualizado, porque cada sintoma, isto é uma explosão, na verdade a perimenopausa e a menopausa vem dizer BUM! O que nós não trabalhamos lá atrás, durante 40 ou qualquer que seja a tua idade, 30 e poucos, 35, 40, depende muito de uma série de fatores. Na verdade, depende muito, ou está muito alinhado com ali os 5 anos antes que a nossa mãe entrou em menopausa. Mas depois também o estilo de vida. Então isto da perimenopausa é uma explosão de que nós não vivemos. E quando nós vivemos isto de uma forma ritualizada, o que é que cada sintoma me traz? Porque a perimenopausa é esta travessia. Nós deixamos de a progesterona baixa e depois a metabolização do estradiol, do estrogênio, a metabolização pelo fígado, pelo intestino e que depois vai fazer circular. Quando o nosso corpo não está a funcionar, não é? Porque depois vem daqui e
E como a nossa reserva ovulatória, os nossos ovocitos já não estão lá, não é? Então isto é como, não há um fio condutor, então fica ali, não é? A querer forçar algo que não está a funcionar, há uma falha no nosso sistema e depois há o quê? Há os sintomas, há os calores, não é? As insónias, então tudo isto é falta progesterona baixa, o estrogênio não está metabolizado pelo corpo. E quando nós percebemos que cada sintoma precisa de ser visto, está no nosso corpo, então o que é que isto me traz? O que é que lá traz? Então ritualizar quase de uma forma, com uma bênção, não é? Uau! A nossa entrada na Pérmade, esta travessia, ritualizar aquilo que eu antes não ritualizei, que foi a amenorreia, a primeira relação sexual. O parto quase que eu não ritualizei porque foi cesariano, eu tive ali um ano e meio a integrar o meu parto de cesariana porque quase que me pensei que era menos mulher por ter parido de barriga aberta do que o parto, entre aspas, natural, e não me preparei sequer para a cesariana. E então ritualizar este estado, porque na verdade nós mulheres é só a menstruação que falta, porque a sintonização com a lua ela tem de lá estar. Nós percebermos que muitos dos nossos sintomas, quando estamos na menstruação, eles continuam. E na verdade, o que é mais normal é nós fazermos esta travessia de forma natural e quase sem dor e quase sem sintoma. Porque quando nós temos sintomas, é sinal que nós lá atrás não estivemos a cuidar do nosso corpo físico. Por isso é que eu digo sempre, primeiro fazer o básico. A alimentação, exercício físico, cuidar do intestino, cuidar do nosso sono, cuidar do stress, o cortisol. Então, nós mulheres, o nosso corpo não está preparado para tanto stress. Nós acordamos já em stress, deitando, quer dizer, é quase uma tortura isto do stress. Pico, 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 pico. O stress é suposto ter uns picos e é bom porque nos incentiva a ir para o mundo, para a ação, mas este é quase uma tortura, sabem? Eu sinto mesmo o stress. Cada notificação no telemóvel, cada to-do, sempre assim, não é? Não é uma morte lenta, mas é uma tortura sempre ali. O nosso sistema nervoso não há meio de regular, não é? Com tantas exigências, muitas destas exigências vêm de nós, das nossas narrativas internas. Então eu senti de partilhar contigo o que eu conquistei, não para tu me dares palmas, mas falar um bocadinho da minha história em como é possível passar do vazio, no meu caso da gestão de milhões, a sentir-te bem contigo mesma. O meu corpo, eu comecei muito da minha história porque foi diagnosticada uma doença autoimune aos 18 anos. Ainda ontem eu estava a partilhar com mulheres aqui no retiro, porque isso é super importante. Uma delas teve uma história e é o negócio dela, é a história dela. Foi um problema de saúde muito grande e que hoje ela começa a ser uma referência para os médicos, ela lê os livros dela, faz os cursos dela, porque ajuda aqui a superar, não é? Quando nós contamos a nossa história, nós estamos, no fundo, a curar-nos a nós próprios. E então isto tudo começou porque aos 18 anos uma médica bruta disse: você tem uma doença autoimune, o que significa que o seu corpo se ataca a ele próprio. Como assim? Então, estas narrativas internas, nós não precisamos de inimigos para termos doenças, nós próprias as criamos. Aquilo que nós pensamos de nós mesmas, aquilo que nós dizemos ao nosso corpo, esta crueldade de não nos sentirmos bem na nossa pele, este não descenso, procurar no outro, que o outro me nutra daquilo que eu só me posso dar a mim mesma. O amor próprio, a estima por mim mesma, sabem, eu às vezes digo, o que quer que se chame, a alimentação, nutrir-me a mim mesma. Então eu senti mesmo
de abrir este podcast e esta partilha do que eu conquistei, esta segurança, esta maturidade, o negócio próprio que me nutre. E atenção, eu não estou a dizer que é fantástico, despeçam-se todos e criem um negócio próprio, porque não é. Porque vai uma diferença de ter um salário no final do mês, mesmo que esse salário não me nutrisse emocionalmente, mas pagava as minhas contas, dava-me essa segurança financeira. E eu hoje não tenho um salário no final do mês. E isto permitiu-me trabalhar cada vez mais a minha segurança no meu corpo, que é seguro ser eu própria, que não é pelos zeros, eu não me abandonar, eu não me dizer coisas más, eu não dizer a mim mesma, saís do emprego certo para o incerto e agora estás nesta insegurança financeira onde tu te colocaste, estavas doido. Eu não me abandono, porque eu confio nas minhas escolhas, porque eu tenho a certeza que eu estava alinhada com a minha verdade. Esta liderança interna dentro de mim. Então, este negócio próprio. E esta liderança interna também é de forma estratégica. Quando eu saí, um mês antes de sair do meu emprego, das 9 às 18, eu pensei, what the fuck, o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu tenho uma filha para educar, para criar. E agora, como é que vai ser? Porque a primeira reação foi, eu não vou ter o apoio para pagar o colégio. Eu não vou ter o seguro de saúde. Eu tive quase 9 meses para sair. Foi um parto para sair, a negociar, porque uma das coisas que eles não me deram foi o seguro, e o seguro dos bancários é maravilhoso. E às tantas, eles disseram, Susana, não vamos dar o que você quer, fica inclusivamente numa outra posição em que você gera o seu horário e pode fazer as suas coisas. E foi aí que eu senti aquilo aperto e disse, não, eu vou mesmo sair, mesmo sem esta condição que para mim era tão importante eu conseguir. E saí. Mas eu sou muito prática, muito estratégica, que é, o dinheiro permite-me estar aqui nos retiros. Porque não é um retiro qualquer, não é um retiro como este cenário. Comidinha que vem da horta, tudo muito orgânico, as vilas parece que estamos em Bali. Então eu precisava de ter algum ancoramento financeiro. Esta parte, porque eu tenho os dois lados, não é? Eu no meu mapa astral, no meu Human Design, acho que é mais no Human Design, astrólogas que me perdoem, acho que é mais no Human Design, eu tenho estes dois lados, muito racional, muito lógico, e o outro intuitivo, em que eu sinto e vou e espanto. Então isto para dizer que um mês antes, eu telefonei ao meu pai e disse, olha, passa-se isto, eu já não volto atrás, mas eu tenho uma ideia. Passas em determinado sítio, falas ali com algumas pessoas, vais vendo e vê se encontras isto, que é no imóveis, para investir. Meu pai, estás louca com estes preços, agora não sei quê, nananã. Foi, passado 2 dias, o meu pai disse, Susana, então aqui este prédio a ser renovado, vai estar terminado daqui a 1 ano e custa X. Um apartamento custa X, 2 custa X. E eu disse assim ao meu pai, então reserva 2. E eu não tinha o dinheiro todo, eu tinha a imunização, eu tinha as minhas poupanças. Tenho aqui um lado, não é? Um lado de poupanças, reforma, viver bem, há sempre. E eu não tinha metade do dinheiro, não é? Portanto, não tinha para um apartamento, até porque o projeto estava em construção, portanto era muito mais barato. E eu pedi um empréstimo no banco, em que eu dei como garantia o meu emprego, não é? A minha posição, estava efetiva, porque depois disso eu ia
trabalhar por conta própria, recibos verdes, não ia ter garantias financeiras, mesmo que hipotecasse a minha casa, o juro seria sempre outro, até o risco, quer dizer, hipotecar a minha casa própria, não estava na equação. E 2 dias antes, isto foi no final de setembro, não sei se 27 de setembro, telefone a minha gestora de conta a dizer: Susana, há aqui uma alteração no seu crédito à habitação, não estou a perceber. E eu ia assinar a escritura do novo empréstimo no dia seguinte. Mas porquê que alterou o crédito? Porque eu amortizei e foi o seguro, mudei o seguro para outra instituição mais barata. Tem razão. E no dia seguinte eu fui fazer a escritura, dando como garantia o meu trabalho. Passado 2 dias, eu já não tinha essa garantia. Eu tive nisto 1 ano e os juros na altura aumentaram. Então, o meu medo era que descobrissem que eu não conseguisse pagar a prestação, porque então aí ia abrir um alerta, pronto. Eu estava com medo. Então eu tive assim 1 ano e depois, passado o ano, eu era de gestão financeira e uma parte eu tive no imobiliário e nós dizíamos muito: isto vai arrebentar a bolha, ou rebenta a bolha, que ainda não arrebentou a bolha do imobiliário. Então houve ali um pico pós-pandemia, eu vendi e depois voltei a investir num imóvel que eu passava ali quase todos os dias na rua dos meus pais. Eu pensava: este imóvel tem de ser meu. Era aqueles imóveis que estava parado há muitos anos por insolvência, por chatices entre os sócios. Eu não sei, eu tive aquele rasgo, andava à procura daquele imóvel nos bancos, não conseguia chegar ao solicitador, ao advogado, eu ainda me mexi ali, de repente aquilo abriu para consulta, fui lá, montes de gente, e eu fui lá com a minha mãe, com a minha filha, bebê, e eu pus 1001 defeitos. Em voz, eu estive lá imenso tempo. Mas isto os vídeos, mas estas obras, não, este valor não faz sentido. Então as pessoas entravam sempre a criticar: mas isto vai ficar mais caro e precisa de imensas obras, um imóvel teve fechado durante muitos anos, não faz sentido. Eu espantei, basicamente, aquilo era o open house, sei lá, uma manhã, não me lembro, umas horas, mas eu estive lá para aí umas 2 horas e quase a espantar. No dia seguinte telefonei e disse: olha, aquele imóvel vocês viram como está, mas há muitos anos que eu sonho com ele, o meu valor é este. E o meu pai disse: nunca te vão dar isso, põe lá pelo menos mais 30%, 40%. E eu disse isto e a gestora depois disse: olha, Sandra, é muito abaixo do que nós tínhamos, vamos pensar. Depois, passando 2 ou 3 dias, disseram: olha, é este valor mais 10%. E eu: é meu, quando é que eu assino o contrato? Como é que eu assino? Pronto, isto para dizer que também há um sentido lógico e estratégico de ter renda passiva no final do mês, mas que essa renda passiva não é suposto ir para o dia a dia. Está. Eu pretendo a minha reforma assim, neste tipo de espaços, super bem cuidada. É isso que eu pretendo, portanto, há que ter dinheiro na conta. Então, eu construí a renda passiva, um negócio que me nutre, um negócio essencialmente mulheres 40 mais no digital, porque a transformação delas, a minha transformação também, é tão bonito, tão uau! Elas são tão grandes. Eu realmente, deixa à parte, eu tenho sido boa mentora. Fui mãe aos 40, não é? O episódio passado eu falei da maternidade e durante muitos anos eu achei que não ia ser possível por causa da minha doença autoimune, que afetava as minhas hormonas. Então este olhar para mim, olhar para as minhas hormonas, para o meu feminino, já começou há muito tempo. O meu intestino, não é? Esta prisão de ventre, que é retenção, que é segurar tudo.
tudo para dentro. Esse aprender a largar, libertar, abrir o coração, saber receber tudo. Receber é tudo. E saber estar numa relação amorosa. Uma vez um professor de yoga disse-me algo, ele tinha uma história de amor muito bonita. Agora, por acaso, já não estão juntos. Era uma história de amor que ele rompeu com a relação dele. Assim, eles estavam na Índia a praticar yoga e, de repente, ele apaixonou-se por uma das melhores amigas. Aquilo basicamente eram dois casais e, de repente, ela e ele apaixonaram-se, uma coisa muito intensa, e decidiram separar dos casais ali mesmo e ir viver o amor para outro sítio. E eles eram a minha referência de amor, porque eles viviam um amor muito bonito e que tinha doído, tinha rompido. E uma vez ele disse-me uma coisa: tu procuras muito o amor. Ele fartou-se de me apresentar amigos, surfistas, todos isso. Tu procuras muito o amor, um grande amor, não é? Tu tens és romântica, procuras viver um grande amor. Mas viver um grande amor traz dor. Quase que rima, não é? E eu disse, eu não quero a dor. Eu não quero essa parte. E ele disse, pois é, Susana, mas um grande amor traz sempre uma dor. As histórias de amor. O que nos une é nós escolhemos um ao outro e por tudo o que nós temos passado e que tu sabes, não tem sido fácil. Eu disse, não, eu quero viver um grande amor sem dor. Pois bem, eu vivi alguns grandes amores com dor. Mas só quando eu me permiti a receber o amor só por ser quem era, ser eu própria, desde o início, é que eu pude encontrar o amor numa relação. Quando eu nutria em mim mesma, eu sentir amor por mim mesma, e eu fiz match com um homem incrível, com um homem que me traz muita coisa, que me nutre, que cozinha para mim, que me diz que o maior problema que ele tem, maior dor de cabeça, em primeiro é a minha loucura, que eu nunca sei para onde é que o vento vai estar, para o teu humor. Então eu tenho de ir sempre com tudo, preparado para receberes uma notícia, por mais simples que ela seja, com entusiasmo, ou então com menos entusiasmo e alguma crítica, eu nunca sei. E então isto para dizer que quando nós fazemos caminhadas, foi algo que nos uniu muito, fazer estas caminhadas mais longas, e foi o nosso primeiro beijo, foi isso, já conto. A maior dor de cabeça sou eu, que é o que é que ela vai comer na caminhada, porque não come glúten, não come não sei o quê. E já foi, quando nós nos conhecemos, eu ainda comia croissants com queijo derretido e que eu convencia a comer o croissant com queijo derretido e não queres doce de amêndoa para partilharmos. Na verdade, apetecemos os dois. Então ele diz que esta é a maior dor de cabeça, a sua preocupação, a forma como ele me nutre e se preocupa comigo. Nós vamos numa caminhada 2, 3 dias com outras pessoas e o problema dele é o que é que ela vai comer. Com tantas, entre aspas, restrições, não é nada restritivo, há outras ferramentas e ele agora já come ovos. E eu acho isto tão bonito e quando ele vai, sei lá, à padaria, à Gleba, que eu adoro lá, e se traz o pãozinho bom e não sei o quê, e como eu muitas das vezes não como pão, tento não fazer, mesmo que seja massa mãe fermentada, massa mãe que é pão fermentado, glúten fermentado, a massa fermentada, e portanto tem menos, impacta, faz menos mal. Ela às vezes depois passa assim pela padaria portuguesa e traz-me um pastel de bacalhau para trazer um mimo. Então eu acho isso tão bonito, eu sinto tão nutrida, tão cuidada, que eu achei que isso não era possível. E é engraçado, porque ele adora cozinhar, é o seu lado feminino, do nutridor, e a minha mãe sempre me obrigou a aprender a cozinhar. Eu dizia, não, minha mãe, como é que vais fazer? Eu não quero saber, eu vou ser rica e vou encomendar. Nem sequer tenho o Uber Eats instalado, porque não sou nada de mandar vir comida takeaway, desenrasco-me em casa.
E acho que o takeaway, eu não percebo o conceito, porque estraga-se imenso, imenso plástico, papel, papel prata, então não adoro. E ele traz-me este lado de ser cuidada, de ser nutrida, de ser amada, muito bonito. Pronto, então isto para dizer que esta relação que eu vivo é muito boa, muito maravilhosa, é um homem incrível que eu desejo a todas as mulheres que encontrem o meu Mr. Big, 1,90 m, mas também me traz muitos gatilhos, muita oportunidade de crescimento e trata-se de decidir viver um grande amor, porque nada disto que eu estou a dizer de ser nutrida, de encontrar um amor, é gratuita. Ai, está aqui sem som, será que... Mas espero que esteja agora. Nada disto, há sempre um preço de nos escolhermos, de eu escolher este homem, de ele me escolher ao trabalho. Não é uma relação de unicórnios em que tudo está bem, mas é algo que nós nos escolhemos um ao outro. Escolhemos crescer no amor, na dor. E é uma relação que tem sido nutrida no romance, na intimidade. Somos muito diferentes, só para terem ideia, quem percebe do Human Design, ele é refletor, portanto 1% da população, todo branco, não é? E eu sou geradora manifestante toda pintada, portanto ele é o open, eu sou o close. Então temos aqui muito trabalho a fazer um ao outro, mas eu tenho uma sorte do caraças de o ter encontrado e face a estes gatilhos todos que ele me traz e eu a ele, ainda nos escolhemos um ao outro. E, vou contar uma história, ainda nos escolhemos um ao outro. Quando o nosso primeiro beijo, nós fizemos uma caminhada de 20 km no total, na praia. Então fizemos, depois almoçámos, parámos ali a meio, ele trouxe o piquenique, o almoço, fizemos um piquenique, ele trouxe o vinho, assim num copinho, tipo tacho, que soube lindamente, né? Quer dizer, 10 km, estava um sol, um calor do caraças, em fevereiro, e ele trouxe, então foi ali o nosso piquenique, o nosso almoço, foi muito bonito, 0 beijos. Regressámos e eu nunca tomei iniciativa numa relação, nunca! E as minhas amigas diziam, não é possível! Eu nunca tomei iniciativa no primeiro beijo, de enviar a primeira mensagem, um bocadinho, pronto. E eu disse, ok, nós já tínhamos jantado juntos, em casa, 0 beijos, 0 pau-pau. E depois eu disse, ok, 10 km para ali, já estavam para aí 12 ou 13, eu estou-me a esfalfar e nem um beijo, nada, não, eu tomei a iniciativa, então estávamos a andar junto ao mar, veio uma onda, tropeçámos e eu, pumba, dei o primeiro beijo. Eu dei assim, já estávamos mãos dadas, em que ele diz que não, porque é impossível uma mulher de 1,70 m ter a iniciativa de agarrar um homem de 1,90 m. Ele diz que foi ele, eu digo que foi eu. Isto para dizer que demos o primeiro beijo ali na onda, benção. Água que promoveu este primeiro beijo. E depois eu tenho assim uma tirada que foi, depois do nosso primeiro beijo, ou segundo, ou terceiro, não sei, mas depois de haver interação, falámos, que foi muito bom, foi assim um beijo salgado, não é? Com aquela água, foi realmente bom. Salgado se calhar nem era de água do mar, era do suor, da transpiração, não importa. E depois eu disse assim, mulheres, agora vocês vão desligar o podcast, vou dizer, eu não acredito que ela disse isto. Agora é para sempre. Nunca. Não esquece, desculpa. Parecia que estava completamente desesperada. E ele assim, não, agora é para sempre. E eu quando eu contei às minhas amigas, elas nunca se diz isso no primeiro encontro, muito menos no primeiro beijo, eu sei, mas eu disse, ele disse, sim, é para sempre. Isto para dizer que o para sempre tem um peso. Porque eu não sei se vai ser para sempre. Porque é uma relação
que me traz muitos gatilhos. É uma relação muito nutridora, que eu amo, mas que se trata muito de ser uma escolha para sempre, e que para sempre é um dia de cada vez. Porque a minha relação é muito boa, é maravilhosa, é realmente amor, mas traz também muito trabalho, permite-me viver tudo numa grande intensidade. Nós sabemos que aos 40 mais tudo é muito mais intenso. Eu já vos disse, né? Os fortes, a explosão sexual que há, né? Quando nós nos permitimos, quando nós fazemos esta travessia da perimenopausa, em escuta do nosso corpo, o que é que ele está, quais são os sinais, as emoções que ele está a enviar, o que é que nós estamos a sentir, e faça a nossa escolha de manter a nossa ciclicidade da mulher, que é intensa, que é caótica, mas viver, decidir, e este é o meu convite para todas vocês, viver esta fase da perimenopausa, viver esta wise, esta anciã, esta mulher que é sabedoria interior, está tudo cá dentro. Então isto é uma conquista. Esta relação, a mulher 40, ter sido mãe, o negócio próprio, a renda passiva, eu escolher-me, eu estar aqui com as minhas amigas, mulheres empreendedoras, com negócios próprios, powerhouse, neste sítio, permitir-me receber o apoio da minha mãe, com a minha filha, que entretanto já percebi, foi lá a casa, lavou os vidros. Esta é a minha mãe, é o ato de amor, a linguagem de amor dela. E vai dizer, eu cuidei da tua filha, cuidei da tua casa, eu agradeço. Então esta relação também que eu tenho vindo a desenvolver com a minha mãe, que é cura da ancestralidade, é minha cura, é a cura da minha filha. A minha filha vai poder ser mais bem resolvida se não tiver casos da família ancestrais para ela própria os resolver e os curar, não é? Isso é uma conquista, por isso é que quando eu falo que os 40 são a melhor fase da tua vida, eu não falo de forma gratuita. Houve um preço a pagar, mas falo porque eu vivo, porque realmente estar segura no meu corpo e muitas vezes ainda me boicoto. Por exemplo, neste retiro, no primeiro dia, mulheres lindas, maravilhosas, super bem vestidas, cada uma com uma personalidade muito forte. No primeiro dia eu vim quase transparente no sentido muito básica, e eu pensei, mas porquê, Susana? Eu tinha um outfit, depois mudei, porquê que vieste assim? Porquê que mudaste de roupa? Porquê que não te permitiste vir brilhar exatamente como eu estou aqui, como eu saio? Porquê? Não é porque ainda o processo, não é? A jornada vai acabar só lá no último sopro. Então isto são conquistas que eu gostava de partilhar, só aqui ver se há uma coisa, porque eu coloquei uns pontos, há uma coisa que eu conquistei mesmo muito boa. 3 meses de férias com as minhas filhas. Os 3 meses de férias que eu nunca pude, aqui o micro, que eu nunca desfrutei quando era criança. Porque os meus pais tinham um negócio próprio e a minha mãe tinha uma papelaria. Então eu fazia a época escolar, não é? Encomendar os livros, material escolar, então era a altura que nós tínhamos mais trabalho, quer dizer, o Natal também. Mas então os meus pais trabalhavam imenso e não tinham férias de verão, e, portanto eu não tinha com quem ir. Às vezes ficava em Viseu com os meus avós, mas também era muito pouco tempo. E eu hoje tenho 3 meses de férias, eu proporciono 3 meses de férias à minha filha. Eu quase que já nem exige aqueles 3 meses, né? Porque é julho e agosto, e os miúdos começam logo na segunda semana de setembro. Mas entre Natal, entre Páscoa, eu tenho esses meses de férias com a minha filha. A minha filha não se inscreve em atividades extracurriculares, a menos que seja algo diferente, sei lá, uma semana com os cavalos, uma semana pintura, mas é ali em setembro, que eu acho que é assim uma adaptação. 3 meses de férias, em que 15 destes 3 meses são com os meus pais na praia. Também para que os meus pais desfrutem da neta, fazer ali o nosso nível de mulher desenvolvida e cuidada e trabalhada, vê-se muito na relação que nós temos com os nossos pais. Então 15 dias juntos
É mesmo um convite à terapia e voltar para esse lugar. E eu conquistei isso e é bom porque os meus pais também acabam por apanhar praia, iodo, fazem bem aos ossos, movimentam-se, nutrem-se da neta, comidinha boa. E estamos ali um bocadinho, não é? 15 dias na mesma casa, com todos os gatilhos e a ativação, e é realmente muito bom estes 3 meses de férias de verão. E é isto que eu gostava mesmo de vos inspirar. E mesmo contra aquilo que nos disseram, porque agora já vai mudando muito, né? As mulheres hoje já se cuidam muito, os 40 já não são mesmo de todos os antigos 40, os novos 40 já não são os antigos. Mas mesmo assim, estas narrativas, esta dor com o espelho, a forma como agora se fala muito da perimenopausa, só se fala dos sintomas, da complexidade, das hormonas. Há outra forma de viver os 40 mais. Há outra forma. E mesmo, por exemplo, há bocado falei da perimenopausa, da questão das hormonas e da energia sexual e que os 40 os orgasmos são melhores, e depois algumas mulheres dizem, mas traz a secura vaginal. Pois traz, mas a libido para já é construída aqui na mente, no romance a dois, numa relação a dois, nas narrativas. Há muitas formas de construir o romance, principalmente quando nós mulheres saímos do trabalho, despimos o fato, a armadura de trabalho e entramos no modo feminino. Em casa que é a energia feminina, não é entrar em casa em modo trator, que é se estou cansada, se tira a louça da máquina, faz o jantar, põe a roupa, vai tomar banho, estás atrasado, não me ajudas, tudo eu. Chegamos à noite cansadas, esgotadas e não há sequer energia para viver o amor, porque o corpo já deu o que tinha a dar. Isto também é uma conquista, posicionamento das energias, energia masculina, feminina, o conhecer. E então estava a falar de secura vaginal. E é uma oportunidade de trabalhar cada vez mais esta ciclicidade, esta parte sexual, de conhecer a nossa vulva, conhecer os anéis, conhecer o que cada parte interior de nós, como é que ela está, passados 40 anos. Se está contraída, se está dilatada, onde é que nós sentimos, não é? Porque cada anel depois está relacionado com uma emoção. Há um trabalho enorme para fazermos a este nível. E é um trabalho que eu gosto realmente muito de fazer, de passar este conhecimento às minhas maravilhosas clientes que eu amo. E este trabalho muito de conexão com o corpo, porque é uma limpeza, não é? Que é a parte vaginal, o útero guarda muita informação e que está tudo neste convite 200, neste portal. Este convite para nos conectarmos cada vez mais com o nosso corpo, para ritualizar cada vez mais esta entrada nos 40, viver a segunda fase da vida como a melhor fase de sempre. Deixa-me só aqui ver se eu tinha colocado mais. Bem, tinha aqui outras coisas, mas isto já vai aqui um podcast de 46 minutos. Mulheres. Só mais outra questão. Consegui também levar outra conquista, consegui também levar a saúde e bem-estar às empresas e trabalhar com estas mulheres que eu conheço tão bem o que elas estão a viver, esta luta diária com os homens, quando o nosso corpo é diferente, trazer estas mulheres do corporativo, deixá-las, vê-las deixarem de viver em piloto automático e viverem em presença, em segurança, em liderança interna. Tem sido assim um trabalho que me tem impactado muito o meu sentido de missão, propósito na vida. Fazê-las tomar as rédeas da vida delas, assumirem-se corporativo, não é? Como o seu principal projeto de vida e que assumirem, perceberem o seu propósito, a sua missão de vida e que passa essencialmente por
servir os outros, servir no feminino, servir os filhos, servir no trabalho, os colaboradores, as melhores condições possíveis para com quem elas trabalham, mas sem deixarem de servir a elas mesmas, porque aquela relação que nós temos para sempre é connosco mesmos. Nascemos no nosso corpo e vamos morrer no nosso corpo. Nascemos do corpo da nossa mãe e se tudo correr bem pela lei natural da vida, quando partirmos, as nossas mães já partiram antes, os nossos filhos nascem e se tudo correr bem, eles vão continuar e nós, quando vão continuar a sua vida e nós, quando nós partimos, então as nossas relações amorosas, mesmo aquelas relações que começam com 15 anos, não é para, ou seja, para sempre connosco mesmas. E é isto. Espero agora, vou tomar o meu pequeno almoço com uma comidinha super natural, com um cappuccino de bebida vegetal que eu adoro, com os ovinhos ali e vamos ter mais algumas dinâmicas. E eu espero que este podcast te tenha inspirado a fazer da fase dos 40 mais como a melhor fase de todo sempre. Deixa-me fazer-te aqui um convite. Eu criei uma experiência dos 40s da Best Era e se tu sentires, comenta aqui, pronta, que eu vou-te dar acesso, é gratuito, é online, é mesmo para fazer esta partilha dos pilares para nós vivermos esta fase de forma mais inspirada. A nossa identidade, quem nós somos, sem o título profissional, sem o estatuto, o estado civil, o acesso ao corpo, viver esta ciclicidade na perimenopausa e na menopausa, ritualizar, sentir o corpo feminino, porque tudo isto é uma escolha. E estes são os 3 pilares desta experiência da 40s da Best Era. Um grande beijinho e até o próximo, e que vai ser... Vou deixar aqui em suspense. Um beijinho, até já, até já.